70% dos meus mentorandos comentam que a maior dificuldade da advocacia é a prospecção de clientes. Você também faz parte desse percentual? Bom dia, peixes! Espero que todos estejam bem. Começando mais uma semana aqui, uma semana um pouquinho mais fria. Mas não é porque está frio fora que a gente precisa estar frio dentro, não é isso? Então que o nosso coração aí esteja muito pleno de possibilidades para que a gente possa começar uma semana com o pé direito, com prospecção de novos clientes. Então a ideia hoje é compilar um pouco tudo que eu tenho recebido de vocês sobre dificuldades na prospecção de clientes e começarmos a falar sobre isso. É claro que a prospecção de clientes ela é um processo complexo e ela não é simplesmente você chegar até as pessoas, mas ela começa no seu marketing, na sua disponibilidade para que as pessoas possam te encontrar, e ela só vai terminar quando a gente chega no momento final de fechamento de contratos. Então, a proposta aqui vai ser que a partir dessa semana e nas próximas, nós comecemos a falar de uma série de partes, de fases, que possibilitem que lá no final você consiga fazer o quê? O fechamento de contrato. Só que tudo começa com você conseguindo trazer um pouco essa proximidade às pessoas que estão próximos de você, que é justamente a parte que a gente vai tratar hoje da prospecção. E aqui, eu sei que eu vou deixar alguns muito chocados, mas a minha ideia é que você não comece pelo digital. Você vai falar, Carla, mas como assim? O que você está querendo dizer? Eu acredito que tudo precisa ser baseado nessa referência que nós temos. E com certeza você que me acompanha por aqui deve também acompanhar outras pessoas e sabe que essa ideia da referência é um elemento muito importante no mundo digital. Então, em regra, quando você começa a trabalhar com Instagram, com YouTube, com Facebook, com Clubhouse agora, né? Você vai trabalhando a sua imagem para que chegue a um determinado momento e as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu conheço a Carla. E aí, a partir desse conhecimento que as pessoas vão ter de você, você passa a ser procurado por aqueles que tenham interesse ou necessidade dos seus serviços. Essa é a ideia básica que a gente precisa trabalhar dentro de qualquer ambiente digital. Agora, o que é importante nós lembrarmos, e é por isso que eu queria começar falando primeiro do pessoal e do presencial para depois ir para o digital, é que a nossa família, as pessoas que convivem conosco, elas já nos conhecem, elas já têm uma referência prévia sobre nós. Então é como se no digital a gente começa aqui embaixo. A gente precisa criar uma referência e aí depois você vai ser conhecido por aquilo e você consegue estar sempre disponível para que as pessoas te procurem. Mas no pessoal você já começa aqui, porque não é agora que você está gerando uma referência, você vem gerando uma referência ao longo da sua vida. Então vamos partir do início. Eu vou começar a advogar. O que eu preciso fazer? A primeira coisa, avisar toda a sua família que você está advogando. Às vezes, os nossos tios, os nossos primos, eles não acompanham tanto o nosso dia a dia assim. Então, daqui a pouco, quando eles sabem que a gente está advogando, eles ficam até surpresos. Eles falam, nossa, que coisa, né? A Carla está advogando? Sim, então a gente precisa já adiantar um pouco essa parte. Começou a advogar, entra na sua agenda de contatos do telefone, do e-mail, e avise todos os seus familiares que você está trabalhando agora com a advocacia. E de preferência na área tal, porque isso vai fazendo o quê? Que eles consigam lembrar de você como um profissional daquela área. Depois que você avisar toda a sua família sobre a sua área profissional, agora você vai começar a falar para quem? Para os seus amigos. Então, a mesma coisa, você pode até aproveitar, pegou o seu telefone, o seu e-mail, a agenda de contatos, começa a avisar a todos que você começou a advogar. Agora aqui tem uma coisa importante para a gente refletir a respeito. Pode ser que você tenha sido durante a sua adolescência,
ou durante a sua juventude, uma pessoa pouco responsável, vou colocar assim. Então, quando você avisa a sua família e os seus amigos que você começou a advogar, a reação deles pode ser: a Carla, com aquela responsabilidade que eu já conheço, de jeito nenhum que eu vou passar alguma coisa para ela. Então, aliada a essa informação, você também tem que trazer elementos para que as pessoas percebam agora uma postura profissional que você tenha. Então, compartilhar a sua caminhada é algo que gera bons resultados. Não é simplesmente falar para sua família: olha, família, agora eu tô advogando. Não. É falar: eu tô advogando, essa semana eu tô fazendo uma pós-graduação, ou essa semana eu tô participando de um evento tal, eu acabei de pegar uma causa e eu tive êxito nessa causa. Então, não basta você falar que você faz. De alguma maneira, você tem que demonstrar que você é um bom profissional realizando essas atividades. Carla, mas vamos lá. Deixa eu entender o que você está me falando. Você está me falando que a primeira coisa que eu preciso fazer para prospectar clientes é falar para minha família e para os meus amigos, e aí eu vou ter a minha família e os meus amigos como cliente? Deus me livre! Imagine a bagunça que isso vai dar. Calma, peixe, não é assim não. Imagina que a sua família e os seus amigos é uma porta, é uma abertura para que outras pessoas saibam que você vai advogar. E se você conseguir muitos clientes nesses meios, fique satisfeito, porque é uma grande oportunidade que você tem. Para garantir que a sua família ou seus amigos não confundam as coisas e não te demandem serviços profissionais em um ambiente que não seja um ambiente profissional, aí vai entrar o contrato de serviços advocatícios, que você tem que fazer de uma maneira que não gere dúvidas até onde, quais são as suas propostas para atuar naquele processo. Mas então essa é a primeira ideia que eu queria compartilhar. Prospecção começa com a nossa família e os nossos amigos, porque eles já nos conhecem. E aqui também é uma ótima ideia para que a gente possa ser cada vez pessoas mais gentis, pessoas mais disponíveis, porque em qualquer momento da nossa vida a gente pode estar servindo como uma oportunidade do início de um novo processo ou de um novo trabalho. Bom, já que eu falei do primeiro ponto, deixa eu dar bom dia aqui para todos. Bom dia, Vitor. Bom dia, advogada na Irlanda, Hayward, Natália, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre prospecção de clientes. E aí eu estava comentando justamente que, ao contrário do que é o comum hoje em dia, que é você começar pelo digital, a minha proposta é que nós comecemos pelo presencial, pelas pessoas que já nos conhecem e que por isso a gente vai ter uma forma mais fácil de fazer uma referência sobre nós mesmos. Bom dia, Miguel! Se vocês tiverem aí alguma dúvida, fiquem à vontade, certo? Então, avisamos a nossa família e os nossos amigos que estamos advogando. Qual é o próximo ponto agora? Bom, eu tô partindo do pressuposto de que nós já definimos o nosso nicho, certo? Porque você vai falar para as pessoas que você está advogando, mas você está advogando em qual área? Agora eu estou advogando na área de família, ok? Pai, mãe, primo, irmão, tio, tia. A gente já precisa ter um pouco essa ideia mais fechada para que a gente possa trazer isso para as pessoas de uma maneira direta. Então, você informou todas as pessoas que estão à sua volta que você atua e naquela área de atuação. Agora eu acho que é o momento em que você precisa pegar a definição do seu nicho, as possibilidades que você tem envolvidas e colocá-las em prática. Como assim, Carla? Imagine que você mora em uma cidade que tenha muito comércio e que a sua rede de contatos, ela tem muitas pessoas que possuem estabelecimentos comerciais. Às vezes, esse é o momento em que você vai ligar para o seu amigo que já possui um comércio e, além de indicar a ele que você está advogando, você vai falar: você conhece algum amigo que esteja precisando, de algum serviço desses, ou se não que esteja precisando de algum aporte nessa área? Aqui, pessoal, vai variar muito de como e de qual área você atua.
Mas você precisa ampliar um pouco o contato, não só com as pessoas que você conhece, mas também com os amigos das pessoas que você conhece. Lembre-se que prospecção significa referência. E sempre é interessante você chegar a uma pessoa a partir de uma referência prévia. Imagine mais ou menos assim. É difícil você estar andando na rua sem procurar e entra numa loja e fala, nossa, essa loja aqui tem uma roupa que eu quero. Não, ou você tá procurando a roupa e aí você vai olhar na vitrine, vai ver a roupa que você quer e você entra. Ou senão alguém vai te falar, olha Carla, tem uma loja de roupas muito bacana, então vai lá que você vai gostar. A mesma coisa acontece conosco como advogados. Eu sei que a gente não tá vendendo, a gente não é um comércio, mas a proposta é muito similar. E aí a gente precisa aproveitar isso para conseguir garantir a maior efetividade possível. E aqui sim, eu acredito que seja importante nós começarmos a utilizar a internet, porque afinal de contas é por esse motivo que a gente está aqui hoje e também porque a internet ela tem uma grande amplitude. Então você precisa começar a fazer uma referência dentro da internet também. Eu também fujo um pouco desse padrão, porque eu acredito que o Instagram ele é importante, o Facebook é importante, o LinkedIn também. Mas eu acho interessante que nós tenhamos uma página, seja um blog, seja um site, mas uma página em que as pessoas possam, às vezes, digitar na pesquisa do Google algumas palavras, ou que elas possam digitar o nosso nome do Google e não chegue simplesmente no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. A ideia que eu quero transmitir é mais ou menos essa. Se você chega no meu perfil, você vai ver que tem centenas de publicações. E aí você fala, nossa, eu tô precisando tanto saber sobre prospecção de clientes. Aí você vai ter que procurar postagem a postagem. Às vezes você pode usar até uma hashtag para ajudar na sua pesquisa, mas eu acho o processo um pouco mais difícil. Ao passo que se você tem um blog, se você tem um site, você pode colocar já lá em cima, áreas de atuação, pá. E aí a pessoa entrou no seu site, ela já vai direto nessa área de atuação, clica e consegue saber como você trabalha. Então um site ou um blog, ele é mais fácil de ser buscado. Difícil você chegar no seu Instagram, na sua página do Facebook, no seu LinkedIn e pegar a partir das postagens com que nós trabalhamos. Até porque se posicionar corretamente no mercado digital e fazer com que as pessoas entrem no seu Instagram, entrem no seu Facebook ou no LinkedIn e saibam exatamente o que você faz, isso daqui demanda também um pouco mais de consciência da nossa parte. E bem, eu também não posso deixar de dizer que existem vários modelos de site. Então, o primeiro site que a gente fez por escritório, eu mesma fiz. Entrei lá no HostGator e fui seguindo o passo a passo e eu mesma criei todo o layout porque já existe um modelo para muitas coisas. Então, se você não tem condição de contratar uma pessoa, se você não pode contar com uma ajuda especializada, saiba que a própria internet, ela te possibilita muitas facilidades para que você possa criar o seu site. Pense assim, as redes sociais, elas vão mostrar um pouco quem você é. Te ajuda a criar um pouco essa referência. A pessoa ela vai te conhecer, como os seus amigos e a sua família te conhecem. Agora o site é uma vitrine dos seus produtos. Então a pessoa já te conhece. Ela quer saber como faz. E aí ela vai lá e seleciona com mais facilidade. Certinho? Bom dia, Leila. Então, retomando aqui. Primeiro a gente precisa falar com os nossos familiares e os nossos amigos. Depois você começa a entrar em contato com os familiares e os amigos para tentar chegar a possíveis clientes. E, por fim, eu recomendo a gente ir para o digital para começar a trabalhar. Site ou blog. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais. As redes sociais é um ambiente em que as pessoas não querem simplesmente ter conteúdo, mas elas querem te conhecer um pouco. Então, é o que todos falam, quem entende marketing digital, e essa não é minha área, tá bom? Eu tô compartilhando um pouco daquilo que eu fui acumulando e descobrindo ao longo aí desses últimos tempos. Mas aqui eu também te procuro, às vezes, buscar a auxílio de uma pessoa que tenha mais conhecimento. Mas nas redes, você precisa trazer um pouco sobre quem você é.
Então, os perfis mais comuns são aqueles perfis que são chamados de híbridos, que é o perfil em que você mostra um pouco do seu dia a dia junto com informação. Daí que tem vários estudos que dizem que no Instagram é preferível você ter o seu nome do que ter o nome do escritório. Porque quando você faz postagens lá, Andrade Lacombe Advogados Associados, você não consegue pegar muito bem, né? Quem é Andrade Lacombe? É uma pessoa? São 10 pessoas? É um mega escritório? Então, é muito comum que dentro do Instagram as pessoas elas trabalhem com perfis híbridos. Dentro do Instagram, dentro do Facebook e também no LinkedIn. Porque o LinkedIn você vai fazer um currículo seu online, certo? Para que as pessoas elas possam estar sempre acessando. Então, elas vão esperar encontrar a Carla. Elas não vão esperar encontrar Andrade Lacombe Advogados Associados. Agora, se você quer utilizar as suas redes sociais para fazer prospecção de clientes, primeiro, elas precisam ser públicas, peixe. Não adianta você ter um perfil no Instagram que a pessoa ela precise te solicitar para você autorizar e para a pessoa chegar no seu feed. Olha a quantidade de passos que você está exigindo que aquele que te segue desenvolva. Então, se você quer utilizar suas redes sociais para prospecção de clientes, torne-a o mais fácil possível. Deixe-a aberta. E lembre-se que o seu modo de vida tem que ter relação com a área da advocacia que você está trabalhando. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que você quer trabalhar com startups. Então, você pode ter, às vezes, uma postura geek, né? Você pode ser super despojado na internet, porque isso é o que o cliente espera de você. Agora, se você já quer atuar em uma área um pouco mais conservadora, imagina que você quer fazer empresarial de lojas de alto luxo. Você precisa expressar isso na sua forma, porque senão as pessoas elas vão olhar você, elas vão olhar a sua rede social e não vão gerar uma identificação. A identificação aqui é tudo, porque as pessoas elas não vão ter a sua referência. Então, você está criando a sua própria referência. Viram porque eu falei que antes de a gente ir para as redes sociais, para a internet, é interessante a gente já trabalhar com a nossa rede de contatos? Porque a nossa rede de contatos já tem uma certa referência sobre nós. Na internet, não. Na internet, você está começando do zero. Então, tudo que a pessoa conhece é aquele seu perfil no Facebook, é o seu perfil no LinkedIn, é o seu perfil no Instagram. E aí, você tem que deixar claro no seu perfil quem você é. Para que a pessoa, quando chegar e bater o olho, falar, aqui eu tenho um advogado de startup. Tudo tem que ser pensado de uma maneira muito integrada. Não dá para improvisar. Quando você está falando de marketing digital, você tem que falar de planejamento, não é de improvisação. Então, exige uma presença com uma certa rotina. Qual rotina, Carla? Depende da rede social que a gente está falando. O LinkedIn, às vezes, ninguém espera que você esteja postando artigos todos os dias, mas esperam que você poste uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e um artigo. Porque lá, como eu disse, é como se fosse o seu currículo. Se você trabalha com Instagram, bom, aí a ideia é que você tenha feed, que você tenha stories, mas que você esteja alimentando aquela rede social da forma como é a proposta da própria rede social. Certinho? Até aqui? Então, bom dia, Luciana. Só retomando, famílias, amigos, falar para os seus familiares e seus amigos, ou seja, os amigos deles, que você é advogado na área tal. Depois a gente parte para as redes sociais. Um outro elemento que eu acho muito importante de prospecção é o networking que você realiza. Então, pessoas que também são advogadas ou que trabalham em áreas afins. E a quem você tem não só um contato, mas uma presença. Aqui que é importante a gente participar de eventos, congressos, simpósios, palestras, mesmo que seja online. Aí você vai falar, mas Carla, como é que eu faço networking com uma palestra que eu estou assistindo online? Fácil. Você está dentro de uma palestra e aí a Carla, ela está fazendo agora a sua explanação.
Então, você vai lá no Instagram da Carla, no Facebook da Carla, no LinkedIn da Carla e começa a segui-la. Manda uma mensagem, fala, olha, gostei muito da sua palestra. Se você tiver acesso às outras pessoas que estão participando, né, imagine que seja um curso mais fechado, que você esteja utilizando uma plataforma como o Zoom, o Meet, ou seja, você sabe quem são os participantes. Então, não vai seguir só a Carla, você vai seguir a Carla e todas as pessoas que estão participando daquele evento. De modo que, ao final, você tenha mais possibilidades de contato. E aqui, gente, também vai um pouco de acordo com o que eu penso da advocacia, né? Que, como eu falo sempre, o lema que eu possuo para mim é advogar com princípios. Então, eu acho que não é simplesmente uma questão de interesse você fazer networking, mas é uma questão real. A gente nunca sabe quando nós vamos ter necessidade de um advogado de uma área específica, de uma pessoa que tenha determinado conhecimento. Então, eu recomendo que, além de você ter esse contato, que você tente fazer com que esse contato ele seja real, que seja de verdade um networking, não simplesmente um aproveitamento da situação. Então, você assistiu a uma palestra, gostou daquilo que o palestrante disse? Então, manda uma mensagem para ele, fala, olha, palestrante, gostei muito, achei isso, tenho dificuldade. Tente se relacionar verdadeiramente. Essas relações verdadeiras, elas possibilitam que a gente crie mais conexão com as pessoas. E quanto mais conexões nós tivermos, mais importante para a gente conseguir prospectar novos clientes. E assim, um outro ponto que eu acho importantíssimo é que a gente tenha regularidade. Como assim? Bom, antes de eu falar como, deixa eu só dar bom dia aqui para Jordana e para Daniele, que acabaram de chegar, bem-vindas. Estamos falando sobre prospecção de clientes. Desculpem, pessoal. Bom, você falou com a sua família, com os seus amigos, tá postando conteúdo nas redes sociais e na internet, tá participando de eventos, e isso precisa ser feito com frequência, com ritmo. Não adianta você falar para os seus familiares, eu comecei a advogar, ou postar uma vez no seu Instagram, como fazer um inventário. Você precisa fazer isso com constância. Quem não é lembrado é deixado ao esquecimento. E para você ser lembrado, você precisa fazer com frequência tudo isso. Então, não basta dizer uma vez para a pessoa que você é advogado. Você tem que falar sempre para os seus parentes que você é advogada. Nossa, Carla, mas não vai ficar chato todo dia eu ligar para minha avó e falar, oi, vó, eu sou advogada. Sim, fica. Mas você pode compartilhar um pouco do seu cotidiano profissional para que as pessoas conheçam e saibam o que você está fazendo. Isso é um elemento importante que você pode trazer. Então, oi, vó, eu sou advogada. Essa é a primeira ligação. Aí depois você fala, nossa, vó, peguei uma causa tão interessante hoje, ganhei a causa. Aqui é uma outra forma que você tem para trazer isso. Mas você precisa estar falando a respeito da sua profissão. Sempre. O meu sócio, ele estava me falando esses dias para trás que assistiu a um programa, um documentário, que falava sobre atos ilícitos. Né, golpes, para ser mais específica. E aí, nesse documentário, eles entrevistaram uma pessoa que fazia golpes, e a pessoa falou o seguinte, que ela aplicava golpes por telefone, e que todos os dias ela ligava para 2.000 pessoas. Eu sei que eu não tô querendo de jeito nenhum incentivar ninguém a praticar golpes, mas o que chamou muita atenção do meu sócio, e aí quando ele me falou, eu falei, nossa, é verdade, isso realmente é um fato muito interessante, é que até a pessoa, para cometer um ato ilícito, ela precisa de ritmo. Ela vai ter êxito se todos os dias ela fizer. E nós que trabalhamos com atividades, além de ilícitas, muito importantes porque ajudam muito as pessoas, a gente esquece de ter esse ritmo. Então eu penso que para que nós tenhamos uma qualidade e uma eficiência na prospecção dos clientes, não basta fazer tudo isso que eu disse de vez em quando. Isso precisa compor a sua agenda.
Todos os dias você precisa ligar para 2.000 pessoas, entre aspas. Todos os dias você precisa fazer uma ligação. Todos os dias você precisa fazer alguma postagem na internet. Todos os dias você tem que estar em algum lugar para que as pessoas te conheçam. O que não dá é pra gente fazer isso com eventualidade. Porque se eu faço isso com eventualidade, significa que eu vou ter clientes na eventualidade. E uma das maiores dificuldades que nós temos na advocacia é justamente com a constância, para não ficar simplesmente naquele formato de que eu trabalhei, peguei uma causa, ganhei dinheiro, aí eu baixo a guarda, aí acaba o dinheiro, volto a trabalhar para prospecção. Não, a gente precisa fazer isso de uma maneira constante, ritmada. Nada que existe na natureza acontece simplesmente em rompantes. A gente sempre está vendo o ritmo. Então o sol nasce todos os dias, o nosso coração ele bate. A gente precisa pensar em fazer a nossa prospecção da mesma maneira. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias aperfeiçoando um pouquinho mais. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudia. A Leila comentou aqui, né, que tudo faz muito sentido e é aplicável em todas as áreas de trabalho com clientes. Exatamente, Leila. E agora eu deixei pro final o que eu acho o mais importante. Que para quem me acompanha aqui sabe também que esse é um foco grande que eu sempre trabalho. Se você quer ter clientes, trate bem, muito bem. Faça o melhor trabalho possível com os clientes atuais que você tem. O fato de nós não prestarmos um bom serviço àquelas pessoas que nos procuraram não simplesmente impede que a gente possa prospectar mais clientes. Mas na verdade, desculpa, eu vou melhorar isso aqui. Quando a gente não trabalha bem com os nossos clientes, não é simplesmente um 0 a 0 que vai acontecer. Vai acontecer o negativo. Porque você realmente vai sofrer com a falta de clientes. Porque os seus clientes vão te fazer uma propaganda negativa. Entenderam o que eu quis dizer? Isso, peixe, eu acho muito, muito importante. Se você tem 2 clientes e eles ficarem satisfeitos, você tem a oportunidade de ter 20 clientes. Mas se você tem 2 clientes e eles ficarem insatisfeitos com o seu trabalho, você vai ter 50 pessoas que não vão te procurar jamais. A melhor propaganda que eu acredito que nós possamos fazer sobre o nosso próprio trabalho, e aí como a Leila disse, em qualquer área, é sermos os melhores profissionais possível. Porque quando nós somos um bom profissional, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que já trabalharam conosco, vão gerar uma referência e vão falar disso para os seus conhecidos. E dentro da advocacia, o que eu noto é que existe uma insatisfação generalizada com o trabalho que é prestado pelo advogado, principalmente por conta de atrasos. Então, preste um bom serviço para os seus clientes, esteja muito atento aos prazos que você tem para cumprir com eles, não simplesmente os prazos processuais. Mas se você falar para o cliente que você vai retornar para ele amanhã, retorne amanhã. Não deixe de lado, não, porque isso vai fazer com que ele comece a criar uma confiança. Ele vai ficar seguro de que quando você falar, olha, é isso que vai acontecer, isso realmente é o que vai acontecer. E eu acho que a gente juntando todos esses elementos, amigos e família, pedir ajuda para que os nossos amigos e os nossos familiares nos indiquem pessoas, ter um bom posicionamento na internet, mas em site e em redes sociais, e trabalharmos bem com os nossos clientes, além de fazer um ótimo networking, são as grandes chaves para que a gente possa, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, a depender do seu ritmo, estar sempre fechando novos contratos. Ok, pessoal. A Lízia aqui também acabou de entrar. Não sei se ficou alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Essa live vai ficar salva no feed. Se vocês também quiserem compartilhar essa live com algum amigo que vocês acham que possa ter interesse nela, só apertar no aviãozinho que você compartilha.
E durante toda essa semana, a gente vai trabalhar no grupo do Telegram exatamente esse assunto de prospecção de clientes. Então, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram e quer fazer, o link tá na bio. Todos os dias, de segunda a sexta, eu garanto, a gente está postando lá alguma dica prática de advocacia e uma dica prática que pode fazer com que você, que esteja frustrado com as suas atividades, tenha uma outra visão, uma outra perspectiva sobre a vida. Foi uma honra tê-los todos aqui, espero que tenham gostado e na próxima segunda a gente se encontra aqui novamente. Como eu disse no início, a ideia da prospecção não é simplesmente você fazer divulgação, mas é também você chegar até o fechamento de contrato. Então eu vou fazer algumas enquetes lá no grupo do Telegram, mas a minha sugestão é que na próxima segunda, às 8 horas, a gente fale um pouco sobre precificação dos nossos serviços, que está atrelado aqui diretamente à nossa capacidade de prospecção de clientes. Certinho? Então, uma ótima semana a vocês. Obrigada a você, Natália. Espero que tenham aproveitado e nos vemos na próxima segunda na live, ou se não, todos os dias que eu tô aqui pelo Instagram também. Um beijo e boa semana!